Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:07. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 7 de junho de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta terça-feira. Pré-candidatos do Partido Novo visitaram Mineiros nesta segunda-feira. MEC lança plataforma para ajudar estudantes a escolher curso técnico. Especialistas apontam que vacina em spray nasal pode pôr fim à pandemia da Covid-19. O EG recomenda a volta do uso de máscaras devido ao aumento de casos de Covid-19. Perto da chegada do 5G, 11 municípios goianos ainda não têm o 4G. Presidente Bolsonaro propõe zerar imposto sobre gasolina e compensar estados. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:08, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. O Ministério da Educação lançou na última sexta-feira o aplicativo Soutec, uma plataforma para auxiliar estudantes na escolha do futuro profissional com foco no ensino tecnológico e profissional. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com redes de ensino. O aplicativo foi criado para auxiliar os estudantes e demais cidadãos na escolha de cursos técnicos. O Soutec já pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos e vai auxiliar os estudantes que estão nos anos finais do ensino fundamental e iniciais do ensino médio na escolha do futuro profissional. O aplicativo tem questões que avaliam as preferências relacionadas a atividades de trabalho e, após a análise desses dados, apresenta um resumo e um relatório completo explicando qual é o perfil profissional do estudante. Na ferramenta também é possível personalizar as buscas usando critérios como a localidade em que o curso é ofertado, de acordo com a distância do local informado pelo usuário. Durante o acesso, que pode ser realizado mesmo sem conexão com a internet, é possível favoritar as opções e as instituições prediletas. Olha, diante do alerta da Liana de uma possível quarta onda de Covid-19, especialistas da área da saúde apontam que a pandemia pode ter fim com uma vacina de spray nasal. Como o vírus entra por meio das vias respiratórias, ele seria impedido de se espalhar pelo corpo já em um primeiro momento. Além disso, os anticorpos se multiplicariam nas mucosas e chegariam em locais onde as vacinas atuais não chegam. O laboratório do imunologista Jorge Calil, situado em São Paulo, é um dos diversos laboratórios do mundo que buscam por uma vacina que ataque o vírus logo no início do contágio e impeça que ele se multiplique. Dessa forma, quem estiver vacinado não é contaminado e não irá dar tempo de transmitir o vírus, o que resulta no fim da circulação do agente e, por consequência, no fim da pandemia. As vacinas atuais impediram milhões de mortes, segundo os especialistas, além de evitarem casos graves de Covid-19. Porém, para que o vírus seja erradicado, é necessário criar um imunizante que combata todas as variantes do vírus, visto que cientistas consideram inviável atualizar as vacinas a cada nova cepa que apareça. E a reitoria da Universidade Estadual de Goiás publicou uma portaria que recomenda a volta da utilização de máscaras por toda a comunidade acadêmica e público externo nas dependências da instituição. A recomendação ocorre após nova alta de casos de Covid-19 nas últimas semanas no estado. Segundo o levantamento da própria instituição, no mês de abril, o número de casos de Covid-19 entre servidores e docentes da universidade foi inferior a 10. Já em maio, esse número subiu para 23. A portaria recomenda a utilização de máscaras, independentemente da cobertura vacinal, em todos os espaços da UEG, sobretudo em locais fechados e de longa permanência. A medida vale para salas de aulas e laboratórios, além de locais fechados com atendimento ao público, como secretarias acadêmicas, bibliotecas e os setores de atendimento ao público da administração, bem como locais abertos com aglomeração frequente, como pátios, lanchonetes, entre outros. Jornal do Meio-Dia.
12:11, vamos agora ao boletim da Polícia Rodoviária Federal nas últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Quem traz os detalhes é o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, ocorreram 4 acidentes sem vítimas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Mas olha só, 17 motoristas foram impedidos de continuar dirigindo porque estavam alcoolizados. 2 ou 3 deles acabaram sendo presos porque os teores alcoólicos ultrapassaram os limites que dá apenas para ser autuado e a carteira recolhida. Lembrando que a multa é de quase R$3.000 e você pode ficar até 12 meses sem dirigir. Lembrando que ainda pode ser preso. Portanto, se você vai dirigir, não faça a ingestão de bebidas alcoólicas. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. Voltando falando de esporte, o Goiás venceu o Botafogo de virada por 2-1 nessa segunda-feira, no estádio Nilton Santos. Cuesta abriu o placar para o Glorioso, mas o atacante Pedro Raul saiu do banco, marcou 2 vezes, fez valer a lei do ex e garantiu os 3 pontos para o Esmeraldino. Os torcedores alvinegros vaiaram o time após a derrota. Com o resultado, o Botafogo mantém os 12 pontos, cai para a 10ª posição e perde a chance de se aproximar do G4. O Goiás chega aos mesmos 12 pontos, deixa a zona do rebaixamento e agora é o 12º colocado. Os clubes voltam a campo na próxima quinta-feira para a disputa da 10ª rodada. O Botafogo vai até o Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras e o Goiás vai até o Castelão para encarar o Fortaleza. E Croácia e França empataram em 1-1 nesta segunda-feira em Split, pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da UEFA. Rabiot abriu o placar para os franceses e Kramaric de pênalti igualou para os croatas, também no segundo tempo aos 37 minutos. As duas seleções, Daliana, derrotadas na rodada inicial por Áustria e Dinamarca, respectivamente, seguem sem vencer na competição e dividem a lanterna. No outro jogo desta segunda-feira pelo Grupo 1, a Dinamarca venceu a Áustria fora de casa por 2-1 e lidera a chave com 6 pontos contra 3 dos austríacos. Sexta-feira, pela terceira rodada, a França vai enfrentar a Áustria e a Croácia vai pegar a Dinamarca, ambas fora de casa. Depois, no dia 13, no encerramento da data FIFA de jogos internacionais, França e Croácia voltam a se enfrentar, dessa vez no Stade of France pela 4ª rodada. E no agronegócio, um dia depois de a Petrobras cancelar o negócio com a russa Acron, a petroquímica Unigel anunciou que gostaria de comprar a UFN3, a unidade de fertilizantes nitrogenados. Foi a única sinalização pública, mas a expectativa é que o interesse pela fábrica seja maior nessa nova tentativa de desinvestimento pela Petrobras. Tanto que a ideia da estatal é ter celeridade no processo, especialmente dado o interesse mais recente do mercado em relação ao ativo. É o que disse o diretor financeiro da Petrobras, Rodrigo Araújo. A previsão é lançar um novo processo em junho. As outras unidades da Petrobras foram arrematadas pela Unigel. É uma das maiores empresas químicas do país, com posição de liderança em estirênicos, acrílicos e fertilizantes nitrogenados na América Latina. Fundada em 1966, a companhia está estrategicamente localizada no Brasil, nos estados da Bahia, Sergipe, São Paulo e no México, nos estados do México, São Luís Potosí e Veracruz. O Brasil tem 6 plantas hibernadas ou inacabadas que poderiam aumentar a produção nacional em 62% caso entrasse em operação. Além disso, o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes cria um cenário mais favorável ao investimento na produção nacional, uma vez que visa diminuir a dependência de importações. Você está ouvindo Jornal do Meio-Dia. Notícia com credibilidade. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Tem gente que acha que não existe Constituição nesse país. O artigo 5º da Constituição garante a liberdade de pensamento. O artigo 220 é a liberdade de expressão, de expor o pensamento, a opinião, a crítica, em qualquer plataforma. Vedada a censura de natureza política, científica, artística. Né? E, no entanto, tinha gente querendo processar o presidente Bolsonaro, porque ele fez uma crítica ao TSE
expressou sua opinião dizendo que lá tem uma sala secreta que faz a apuração dos votos. Então, meu Deus do céu, veio o mundo abaixo. Agora, a vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, disse, não, isso é liberdade de expressão, de crítica, feita pelo presidente da República. Então, por favor, arquivem. Não tem crime nenhum nisso. Mas é o Supremo sendo posto a serviço de partido pequeno que não tem voto, né? Porque, em geral, isso aí é para subir a tribuna, dar uma parte lá a oposição, fazer isso no plenário da Câmara, do Senado, xingar o presidente, né? Para isso existe a inviolabilidade, pode xingar até a mãe do presidente, não tem problema nenhum, né? Em país normal, né? Aqui a normalidade não vale para Daniel Silveira, por exemplo, mas todo mundo tem o direito de fazer isso e responde por aí. Mas aí um partidinho pequeno que não tem voto, não tem voz, vai lá no Supremo e o Supremo acolhe com o maior prazer, né? Se torna o braço do pequeno partido para fazer essas coisas. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral ontem assinou com autoridades religiosas, eu vi aparecer lá gente assim, vestido a caráter de sua religião, uma espécie de pacto de paz nas eleições. Eu nunca vi isso. Esse apelo para juntar religião com eleição. Rima, mas não é uma solução. Agora, meu sonho seria o seguinte, que houvesse uma união das religiões para orar para que Deus ficasse de olho na apuração e mandasse o seu anjo exterminador com sua espada flamejante eliminar qualquer mão que queira mudar o voto de cada um, seja para que lado for, ou mesmo omitir o voto, ou esconder o voto. Isso é um crime gravíssimo, gravíssimo, porque a base da democracia é o respeito ao voto de cada um, cada voto, porque cada voto pode ser o voto da vitória de um candidato, ou é o voto do desempate do vencedor. Então, tomara que seja isso, que os líderes religiosos rezem bastante. Eu ouvi lá nessa cerimônia um discurso do procurador Augusto Aras, me deixou preocupado, porque há uma insistência em torno de respeitar, né, assim, Augusto Aras, não há democracia sem respeito das minorias. Talvez fosse sem respeito às minorias, mas de qualquer maneira fica no ar um mau cheiro de tentativa de subversão da ordem das coisas. Porque democracia é a vontade da maioria e não a vontade da minoria. A maioria respeita a minoria, mas a minoria também respeita a vontade da maioria. Democracia é maioria, é a maioria do povo, é o regime da maioria do povo. E como estão subvertendo tudo, por causa de uma microminoria de 1,5% no país, impõe-se uma série de obrigações para a maioria, para que aquela microminoria seja respeitada. Agora, não se respeita a vontade da maioria. A maioria tem que se curvar, porque a minoria pode se sentir mal, mas se faz sentir mal toda a maioria. Acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho no que estão nos impondo. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:21, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. E já vamos destacar para você que pré-candidatos do Partido Novo visitaram Mineiros nesta segunda-feira. Perto da chegada do 5G, 11 municípios goianos ainda não têm o 4G. Presidente Bolsonaro propõe zerar imposto sobre gasolina e compensar os estados. Os detalhes você vai saber já.
aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12h24, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite de ontem que o governo federal vai arcar com ressarcimento aos estados pelas perdas de arrecadação, com projeto de lei que estabelece uma alíquota máxima para imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto que seguiu para a análise dos senadores. De acordo com o texto, produtos como energia elétrica, combustíveis, comunicações e transportes coletivos passam a ser classificados como essenciais e dispensáveis, o que proíbe os estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral do ICMS, que varia entre 17% e 18%. Até agora, a proposta previa apenas uma compensação em caso de perda de arrecadação superior a 5%. O Palácio do Planalto, no entanto, condicionou a compensação caso os estados e o Distrito Federal zerem a alíquota do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, caso os governadores concordem com a proposta, a medida deve valer até 31 de dezembro desse ano. E o advogado do empresário Maurício Borges Sampaio, de 63 anos, afirmou nesta segunda-feira que não vai comparecer ao julgamento pela morte do jornalista Valério Luiz, previsto para a próxima segunda, dia 13. Sampaio é acusado de ser o mandante do crime e por 2 vezes conseguiu adiar o júri neste ano após manobras envolvendo a defesa. Ao todo, já foram 4 adiamentos. O advogado Luiz Cláudio Silva Neto segue com a estratégia de questionar a imparcialidade do juiz Lourival Machado da Costa, que preside o júri nesse caso. Se antes alegava uma inimizade entre o magistrado e seu cliente, levando a reclamação ao Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça, agora ele anunciou o protocolo de uma notícia-crime contra a conduta de Lourival durante uma audiência com outro réu no caso, o comerciante Marcos Vinícius Xavier. Durante uma coletiva marcada pela defesa, foi apresentado um vídeo que o advogado diz ser uma nova prova de má conduta de Lourival durante um depoimento de Marcos Vinícius, ao agir como se fosse um promotor de justiça e não um magistrado. E a 3 meses do fim do prazo para a implantação do sinal de internet 5G nas capitais, Goiás ainda tem 11 municípios que sequer possuem a cobertura 4G. A soma da população desses municípios é de 40.878 pessoas. No total, o estado tem mais de 500 mil moradores sem o sinal. Os números no painel de dados da Agência Nacional de Telecomunicações foram divulgados ontem. Americano do Brasil, Cachoeira de Goiás, Campos Verdes, Edealina, Guarinos, Matrinchã, Moiporá, Mundo Novo, Nova América, Novo Brasil e Santa Fé de Goiás são os municípios que na tabela da Anatel tem 0 de cobertura 4G. A população somada dessas cidades, como dissemos, é de 40.878 pessoas. No entanto, há moradores de outros municípios goianos que ainda não têm acesso ao sinal de internet que chegou ao Brasil em 2012. Outros 7 municípios, por exemplo, têm cobertura inferior a 1%. Com mais de 1%, mas menos de 10% da população com acesso a 4G, são 4 cidades goianas. O único município da Liana com 100% de cobertura no estado é Valparaíso de Goiás. Goiânia, a capital, empata com a Aparecida de Goiânia com o segundo melhor índice, 99,9%. E no esporte, o atacante Gabriel Jesus pode se tornar alvo de uma disputa entre grandes clubes da Europa nessa janela de transferências. Após ser especulado no Arsenal, Jesus teria entrado no radar do Real Madrid. Só que o clube que estiver interessado em contar com o brasileiro na próxima temporada terá que abrir os cofres. Segundo o jornal espanhol Marca, o Manchester City só libera o jogador por 50 milhões de euros. A equipe inglesa vê com bons olhos a negociação ao invés de deixar Jesus sair do clube de graça. Gabriel tem contrato com o Manchester City até o fim de junho do ano que vem. Com as chegadas de Highland e Julian Álvares, a tendência é de que Jesus perca espaço na equipe. Por isso, analisa a possibilidade de deixar o time inglês. Outros clubes da Terra da Rainha estariam interessados no brasileiro. Pelo que informa o Marco, além dos Gunners, Chelsea e Tottenham também podem entrar na briga para contratar Gabriel Jesus, assim como o Borussia Dortmund da Alemanha. E no agronegócio, a terça-feira começou com os preços futuros do milho voltando a ceder na Bolsa Brasileira. As principais cotações recuavam por volta das 9h14 e flutuavam na faixa entre R$ 86 e R$ 93 reais. O vencimento julho 22 era cotado R$ 86,55, setembro 22 valia R$ 89,22, novembro 22 era negociado por R$ 90,42
e o janeiro 23 tinha um valor de R$ 93,10, uma queda de 0,64. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira segue sentindo o peso da colheita da segunda safra aqui no Brasil. Já a Bolsa de Chicago permanece com os preços internacionais do milho futuro em campo positivo, a exemplo de ontem, mas também começou a sentir a pressão dos reportes sobre a safra de milho nos Estados Unidos. Jornal do Meio-Dia. E os pré-candidatos ao governo de Goiás e ao Senado pelo Partido Novo visitaram Mineiros nesta segunda-feira e concederam entrevista à reportagem da Rádio Verde Vale FM. E quem começa comentando sobre a visita agora no Jornal do Meio-Dia é o pré-candidato ao governo de Goiás, Edgar Diniz. Bom, primeiro é nos apresentar a cidade de Mineiros, né? Uma cidade que é tão importante aqui no sudoeste goiano, e para nós é uma oportunidade muito importante. Temos muitos amigos, muitos irmãos, muitos líderes aqui na cidade, então vamos estar visitando essas pessoas, fazendo uma corrente mesmo, uma ponte aí para a gente poder levar a mensagem, levar o que o Novo representa, né? Bom, acho que é importante, assim, a maioria das pessoas não me conhece, eu não sou da política, né? Mas nós somos do Partido Novo, um partido que tem dado exemplo em todo o país. Nós temos 55 mandatários no país hoje, nenhum caso de corrupção. Temos o governador de Minas, que é o Romeu Zema, né, que está fazendo um trabalho extraordinário em Minas Gerais, é o que a gente quer trazer aqui para o estado de Goiás. Hoje é o governador mais bem avaliado do país, o prefeito mais bem avaliado também do país é do Partido Novo. É um partido que dá o exemplo. A gente acabou de abrir mão de um fundo eleitoral de 87 milhões de reais, estava eu, o Leonardo, né, o candidato nosso senador, todos os nossos deputados federais, estaduais abrindo mão desse fundo, que é para mostrar o tamanho do compromisso. Nós somos um partido que quer trazer gestão para o Estado. Hoje temos um Estado que vive um governo que é bastante medíocre, longe da expectativa do que o povo precisa. As pessoas estão passando muita dificuldade, a nossa indústria está encolhendo. Hoje um goiano ganha 15% menos que a média nacional. Então nós precisamos realmente ter uma nova cabeça para a política, uma política que seja diferente. Nós não somos um partido, né, que fazemos essas velhas alianças políticas que loteiam o Estado e com isso entrega os departamentos, secretarias para partidos fazerem cabide de emprego. Nós, ao contrário disso, é um partido que vamos trazer gestão para o estado de Goiás, vamos contratar nossos secretários baseado numa empresa de RH para trazer as melhores pessoas. Há muitas gestões que o nosso estado não evolui, estamos ficando para trás no Brasil e é preciso mudar. E a nossa proposta é essa, então convido todos vocês a conhecer, né, nossas redes sociais, Edgar Diniz, não é com demudo, é com I, é bom ficar atento a isso. Siga nossas redes sociais, vocês vão ver como a gente tem uma ideia. Eu tenho dito, para encerrar, que Goiás é um estado hoje cego. Eu tenho conversado com várias lideranças e ninguém sabe qual é a visão, qual é o plano para o estado de Goiás. Então, além de ser um estado cego, que não tem uma visão de futuro, somos um estado sem coração. Ou seja, as pessoas já não acreditam nas lideranças políticas, não tem um jovem que eu encontro que consiga acreditar no que os políticos estão fazendo. Então é por isso que a gente precisa trazer pessoas novas, pessoas que não são da política, que vão trazer uma visão de gestão diferente e principalmente dar o exemplo. Nós conversamos agora também com o pré-candidato ao Senado, Leonardo Riso, também do Partido Novo. Qual que é a expectativa para as eleições desse ano? São boas, a gente tem caminhado aí no estado todo, né? E temos tido uma receptividade muito boa. E acho que nós temos aí um trabalho muito importante para ser desenvolvido, que entra de acordo com a comunidade, né? A comunidade quer ver um Estado mais presente, né? Menos oneroso e mais eficiente. E essa é a essência do Novo. O Novo vem para desburocratizar o Estado e facilitar a vida de quem produz. Você vê que não está fácil produzir. Nós estamos aqui em Mineiros hoje, a notícia que você tem hoje de manhã é que os insumos estão num preço altíssimo, que a safra do ano que vem talvez nem dê resultado, ou se der vai muito pouco, né? E em cima dessa inflação descontrolada, desses itens que compõem o agro estarem em falta no mundo e consequentemente no Brasil. Eu acho que é a hora da gente poder trabalhar para sermos autossuficientes em relação a isso, né? E esse é um trabalho que a gente quer desenvolver frente no Senado, né? Nós queremos ouvir as reivindicações de todos os municípios e fazermos um trabalho onde a gente possa tornar o Estado mais eficiente, menos lento e menos caro. 12:34, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. E já abrimos espaço para nossa redação.
De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Em Goiás, a Agropecuária criou 9.120 vagas de emprego com carteira assinada de janeiro a abril desse ano. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir já logo após o intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:37, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julga hoje o recurso do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores contra a decisão da 5ª Zona Eleitoral, que aprovou o pedido de transferência de domicílio eleitoral de Sérgio Moro de Curitiba para a cidade de São Paulo. O ex-ministro e sua esposa Rosângela Moro são acusados de supostamente praticar crime eleitoral na transferência de seus domicílios eleitorais. Filiados à União Brasil, Moro deve concorrer a deputado federal e Rosângela Moro a deputada estadual pelo estado de São Paulo. O tribunal é composto por 7 juízes. A sessão plenária está prevista para começar às 15 horas. Será transmitida pelo canal do TRE no YouTube. No pedido, o PT sustenta que Sérgio Moro indicou residir em um hotel na capital paulista e não possui vínculos com o estado de São Paulo, tampouco com a cidade. A solicitação ainda afirma que a transferência não possui objetivo tão somente de exercício da cidadania, mas sim de se candidatar ao pleito deste ano. Jornal do Meio-Dia. Campanhas contra a influenza e sarampo são prorrogadas. Os detalhes da matéria você confere com Juliana Carnevale. O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 24 de junho as campanhas de vacinação contra a influenza e o sarampo devido aos baixos índices de cobertura vacinal contra essas duas doenças. Por isso, o governo de Goiás convoca as pessoas que compõem os grupos vulneráveis a se vacinarem contra a influenza e os pais ou responsáveis das crianças com menos de 5 anos a levá-las aos postos de saúde para receberem a dose contra o sarampo e também contra a gripe. Em Goiás, até sexta-feira passada, a cobertura contra a influenza estava em 41%. Já a vacinação contra o sarampo alcançou apenas 28,50% de cobertura. Em todo o território goiano, existem 965 unidades básicas de saúde espalhadas em todos os municípios, nas quais são realizadas as aplicações das vacinas. De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, é importante alcançar a meta mínima de 90% na vacinação contra a influenza de forma homogênea para reduzir as complicações e mortes. A pasta destaca ainda a necessidade de alcançar a meta de 95% de vacinação para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e de vacinar os trabalhadores da saúde contra o sarampo. A medida é fundamental para o processo de interrupção da circulação ativa do vírus do sarampo no país e para que possa pleitear a recertificação da eliminação da doença no Brasil. De Goiânia, Juliana Carnevale. 12:40. E nesta terça-feira, Corinthians, com 6 desfalques, vai enfrentar o Cuiabá pela 10ª rodada do Brasileirão e busca se manter na liderança da competição. O Timão tem 18 pontos. Palmeiras e Atlético Mineiro, 2º e 3º lugar, respectivamente, possuem 16. Para o confronto fora de casa, o treinador português não conta com João Victor, Fagner, Maicon, Luan, William e Jô. O Cuiabá, adversário do Corinthians, está em 18º lugar com 8 pontos. São uma vitória, 4 empates e 4 derrotas. O time de Mato Grosso deve ter a estreia do novo técnico Antônio Oliveira. Voltando a falar do agronegócio, a agropecuária goiana registrou um saldo de 2.064 postos formais de trabalho em abril. Foram 7.650 admissões e 5.586 desligamentos. Com o resultado, subiu para 9.120 o número de vagas com carteira assinada criadas pelo setor primário nos 4 primeiros meses do ano. Os dados foram extraídos do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados na última segunda-feira pelo Ministério de Trabalho e Previdência. As atividades que mais contribuíram para o saldo de novos postos de trabalho em abril foram cultivo de cana-de-açúcar, com 1.280 vagas criadas, e produção de sementes certificadas, com 961. As atividades de apoio à agricultura, com 173, ficaram na 3ª posição. Segmentos industriais ligados ao agro também apresentaram resultados positivos. O de fabricação e refino de açúcar registrou a criação de 739 vagas,
o de fabricação de outros produtos alimentícios 136. Ao todo, de janeiro a abril, Goiás criou 49.035 postos formais de trabalho em todos os setores monitorados pelo novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. Jornal do Meio-Dia. 12:42 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Vamos então, terça-feira, com as informações dessas últimas 24 horas. Ontem foi falado no programa a respeito, de um aparelho de som que foi furtado dentro de um veículo que havia sido deixado para troca de pneus em uma borracharia. Posterior a isso, o proprietário, a pessoa que trabalha nessa borracharia, foi até a delegacia registrar um boletim de calúnia contra o dono do veículo, pois ele afirma que o dono estava falando que ele havia furtado esse aparelho de som, quando ele afirma não ser verdade esse fato. Nós também tivemos registrado uma situação lamentável, onde uma pessoa acabou divulgando fotos sensuais de uma mulher, seria o seu antigo companheiro, que é o suspeito de ter divulgado, vazado essas fotos. Mais uma vez essa história de fotos aí, os famosos nudes. A vítima procurou a delegacia de polícia e requeriu uma medida protetiva também contra o seu ex-namorado. Lamentável esse fato aí, viu? Lembrando que repassar essas fotos também é crime. Ainda registrado aqui em Mineiros uma outra situação de estelionato, aquela em que a pessoa tem a sua foto publicada em outro WhatsApp, em outro número, e essa pessoa acaba pedindo dinheiro para familiares. Como eles têm acesso à sua agenda telefônica, ainda é um mistério. A polícia ainda não conseguiu desvendar esses fatos. Nós tivemos uma outra situação preocupante, um roubo. Foi ali na Avenida Alessandro Marquió, na região central, onde por volta de 10 da manhã o indivíduo chegou em um comércio, em uma loja, e anunciou o assalto utilizando um canivete. Ele levou celulares, R$70 em dinheiro e também algumas bijuterias. Posterior a isso, ele fugiu tomando o famoso rumo ignorado. A polícia não o localizou até o momento. Nós tivemos também uma injúria racial, onde a mãe de um garoto disse que o professor teria agido dessa maneira com ele, dizendo cala a boca, orelha de macaco. Ela não gostou aí desses dizeres e acabou procurando a delegacia de polícia para denunciar esse fato, que segue sendo investigado. Ainda também foi registrado um outro estelionato, desta vez a vítima teria participado aí de um suposto leilão virtual, e teria sido avisado que ele era o arrematante, ou seja, ele teria que pagar a quantia. Após depositar o valor que não foi descrito na ocorrência, ele não teve mais contato aí com esses supostos organizadores deste leilão, tendo aí esse prejuízo. Ainda foi registrada uma ameaça, onde o pai de um aluno de uma escola ali próximo à Avenida Coqueiros informou que seu filho estava sendo ameaçado via telefone celular e que no dia de ontem o ameaçador teria corrido atrás dele de posse de uma faca. Ele procurou a delegacia de polícia também para fazer esse registro. Olha, nós tivemos lá no setor Bairro Popular uma prisão, de um foragido da justiça e também uma apreensão de uma cobra. Exatamente, que era um animal de estimação aí desse foragido da justiça. Tudo começou quando esse casal teve ali uma briga, um desses homens correu atrás do outro com uma faca e a vítima acionou aí, pediu por socorro e vizinhos acionaram a polícia. E ao chegar no local, encontrou aí o indivíduo ameaçador e foi checar no sistema, tinha um mandado de prisão contra ele lá no estado de Pernambuco e também tinha registro aí, tinha uma cobra, aliás, que ele criava como estimação, mas ele não tinha documentação necessária. Ele informou a polícia que comprou lá em Recife pelo valor de R$2.500, mas sem a documentação. O animal foi apreendido e ele é encaminhado até a delegacia de polícia, onde foi cumprido esse mandado de prisão. Registrado também uma situação ontem, onde um rapaz ele foi detido após a Polícia Civil receber informação de que na farmácia dele estava sendo vendido anabolizantes
é de uso proibido aqui no Brasil. A polícia recolheu alguns frascos e o encaminhou até a delegacia para as devidas providências. O caso segue sendo investigado também. Mais um estelionato, desta vez a vítima anunciou a sua motocicleta em redes sociais e aquela velha história. O intermediador acabou negociando com a vítima, né, e também com o suposto comprador, aliás, o comprador, que teria repassado R$3.500 para esse atravessador, mas neste caso a vítima chegou a entregar o veículo e só posterior ela descobriu que não receberia esse dinheiro. Agora o caso está lá na Polícia Civil para que seja resolvido. Bom, aqui na cidade de Mineiros, outro assunto que tomou conta aí das redes sociais e em todas as rodas é o aumento, né, de pessoas com casos de Covid aqui em Mineiros, pessoas que estão sendo acompanhadas, mais de 500. E a principal reclamação é a pouca quantidade, tanto na hora de fazer o teste, que está sendo feito na UBS Hermínio Parralego, no setor Cidade Nova. As pessoas estão reclamando que são poucas senhas e entende também, né, que são poucas pessoas para realizar esse teste e que deveria ser expandido para as outras UBSs para a realização de testes. E a outra reclamação é quanto à vacina, essa 4ª dose ou a 2ª de reforço, como queiram, para pessoas acima de 50 anos, que está sendo feita na UBS Dona Romana, ali no setor Dona Letícia. Também a quantidade de senhas distribuídas. Deveria, de acordo aí com essas pessoas que estão reclamando, haver também essa ampliação de locais para que as pessoas que venham de fora, de fazendas, enfim, possam se vacinar com essa 2ª dose de reforço ou a 4ª dose, né, como várias pessoas chamam. Então, essas duas reclamações também registradas aqui no nosso programa nesta terça-feira. Eram estas as informações de hoje. Da redação J. Pereira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.